são mansos, ele não... Ele pode até ser um quadro bonito, mas ele não tem um conteúdo. E eu brincando, eu digo, meus quadros se virarem de cabeça para baixo, eles ficam abstratos, agora perde conteúdo. Nós vamos ver agora um pouquinho, né, de cada uma das facetas artísticas do Danúbio, porque 70 anos de vida artística permitem que ele tenha, como diz o Henrique de Freitas Lima, inúmeras nuances. O Danúbio foi, durante muito tempo, professor do Instituto de Artes e do Ateliê Livre da Prefeitura. E lá ele formou inúmeros estudantes, digamos assim, artistas, gravadores, na arte da gravura. Na litografia. Né? Na litografia. Isso aqui é uma prensa, né? É uma prensa litográfica. Litográfica, né? Ela hoje é ornamental apenas, né? Eu não estou fazendo mais litografia porque eu imprimia minhas peças. É um trabalho muito pesado já também. Sei. Então hoje eu estou trabalhando em pintura, aquarela, desenho, assim. Perfeito. Então... E a gravura? Bom, a gravura é o seguinte, a minha série... Mostra para nós aí. Porque a gravura, ela é como um relevo, assim, se passa a tinta e a tinta pega na... Esse material aqui o que é? Isso aí é madeira. Madeira. É madeira. E depois então se tira tantas coisas, porque antigamente, antes do offset e da litografia, a impressão toda era feita com gravura em madeira ou metal, que é outra técnica. Então, a minha série Charqueada, que é muito conhecida também dos mineiros, um dia eu fui à Charqueada e fiquei impressionada com aquela coisa. Aí fiquei 2 meses desenhando lá dentro, porque existe da charqueada, a charqueada de Pelotas teve quase 40 charqueadas. Sim, foi o auge da economia do Rio Grande do Sul. Mas era aquela fotografia do carneador parado, assim. Sei. Eu não, fiz cada sessão. Então, eu fui o único que documentei, não fiz com sentido documentário, mas que eu documentei. Essa série Charqueadas está... Lá no Museu de São Paulo também. São Paulo, né? É uma série de 10 gravuras. Gravuras, né? E eu fiz pinturas também, alguma coisa. Pô, essa aqui é tipicamente de uma cena gaúcha, né? De charqueada, né? Sim, é aqui que eles estão puxando cor. Como é que você trabalha com essa mostra como é que faz? Um buril, né? Ele corta assim a madeira, porque a madeira existe duas, uma de fio e a de topo. Fio é o sentido da madeira e a outra é contra a fibra, então não levanta coisa, são duas técnicas assim. Então, nós vamos dar uma olhadinha nesses quadros femininos agora, sim, né? Certo. Em que ele trata os extremos, a anorexia e a opulência, digamos assim, né? Que inclusive faz um certo humor, né? Porque eu fiz caricatura, então tem o erotismo e também com as mulheres mais magras, as mais gordas. Né? Isso aí revela algum tipo de preferência tua? Eu prefiro as gordas, não demais. Não como aquelas madonas, né, da fase clássica. Mas a arte antiga toda ela foi voltada a pessoas, não tinha essas pessoas magérrimas, eram machias assim. E a fase dessas moças aí? Bom, aqui eu faço uma certa crise da anorexia, pessoas que não podem aumentar uma grama, senão não desfilo. Então elas vão com a cara assim, parece com fome, vão por cada pau e com aquele quadro assim. Se submetem ao então sacrifício. Eu acho que devia ser proibido isso, porque é terrível a situação da saúde dessas moças. Você já disse que tem preferência pelas... as pessoas que são mais gordinhas, né? Mais gordinhas? Onde é que são as gordinhas aí? Bom, aqui de início, essa aqui eu chamo brasão curvilíneo, que eu estou dando. E aqui o que é brasão, né? É um brasão como um escudo. Um escudo. Formado já. Eu fiz uma agora também, chama-se Ora Bolas. Com bolas assim. Sei. Essa aqui estava na época das Olimpíadas, aí, então eu fiz uma série assim. Isso aqui é engraçado, que eu fiz uma autoridade. Era uma pessoa... Eu estava parado no ônibus e vi outra pessoa no outro lado da rua. Eram 2 pessoas numa só. Ela magrinha assim aqui e aqui então toda.
bem gorda. Aí eu fiz assim, espelho meu. Eu observei que as gordinhas realmente são da sua preferência, né? É. Que tem um quadro só das magrinhas, né? Todos os demais são das gordinhas. Esse aqui é uma crítica assim também, tem um certo humor do Adão e Eva. Então chama Adão e Eva. Que é aqui, o olho e a bandeira. Essa é a criação. É. Sempre as cores, hein? As cores. A cor é muito importante para mim, é fundamental. Né? Aqui é o Niemeyer, porque a arquitetura do Niemeyer, a curva é muito importante, porque eu acho o seguinte, o reto é masculino, o gótico, e o barroco não é. Então, eu li com a forma feminina, tipo as gordas assim. O barroco aqui, né? O barroco da igreja também, das formas do Niemeyer, né, que são redondas. Então. Nós vamos mostrar também o lado do muralista, né? Ele visitou o México recentemente e esteve lá em contato com toda aquela obra do famoso Diego Rivera e outros, né, contemporâneos. E Porto Alegre tem alguns murais importantíssimos da lavra do nosso Danúbio Gonçalves. Eu tenho feito muitos painéis assim, de exteriores e para mim é muito importante porque ele abrange um contato com o público muito grande, né? Passam 40 mil pessoas só ali, né? Grande parte do público não entra em galeria, nem conhece o museu. E não é o povo ignorante, não é advogados, médicos, nunca entraram no museu. Então ali eles são obrigados a ver porque a coisa está ali. E para o artista é muito bom que essa comunicação direta, né? Como a gravura tem uma importância muito grande, que ela multiplica a imagem, então ela atinge um público grande. Dado esse painel do Movimento Farroupilha, belíssimo, que está ali na estação do Transurb, a Praça Farroupilha, né? Ali na Avenida Mauá, né? É uma arte assim de uma compreensão quase que espontânea, né? Até porque se refere a um episódio marcante na história, o mais importante episódio político na história do Rio Grande do Sul. E hoje se discute muito essa questão da seleção pelo poder público das obras que devem ser expostas, que se chama arte pública. Qual é a sua opinião a respeito disso? Deve haver um órgão público que selecione ou simplesmente vão colocando, quem sabe até alguns monstrengos que se vê por aí e que tantos reclamam, inclusive pessoas ligadas a... Tem uma série de influências exteriores, enfim, que determinam isso, como a nossa política. Assim, até a política. Uma cidade, ela de certo modo, é ornamentada, que os painéis de boa qualidade seriam de preferência que houvesse assim, uma determinação. Às vezes os concursos até nem são bem divulgados, então ganham certas pessoas. Eu acho que essas obras são importantes quando elas são assim evocativas. Essa, por exemplo, do Movimento Farroupilha dispensa comentários. Você também tem uma obra aqui na confluência da Carlos Gomes com a Perimetral. Aliás, a Perimetral é a Carlos Gomes, a Perimetral e a Protásio Alves, que comemora os 100 anos da imigração judaica. Isso. Né? E no próximo ali é o israelita, quer dizer, é uma coisa que mantém relação com o ambiente, né? O Clube Israelita, me refiro. Eu fiz outros religiosos que em mosaico, a pintura, no caso ali, por exemplo,